dando continuidade na série. Nós vamos tratar o capítulo 4 inteiro hoje. Mas acho que eu vou ler de duas partes, por se tratar de um texto longo. Vamos ler aqui até o verso 10, por enquanto. Juízes capítulo 4 diz assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Haroset-Hagoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali. E lhe disse: O Senhor, Deus de Israel, deu a seguinte ordem: Vá e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu os entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: Se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e de Naftali em Quedes. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Senhor, obrigado por mais um domingo, obrigado por ter nos reunido aqui em Teu nome, obrigado pela nossa saúde, porque nós pudemos acordar hoje de manhã, respirar, porque nós estamos bem. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo. Tudo isso é obra das Tuas mãos, tudo isso é graça Tua. E obrigado porque o Senhor nos reuniu aqui nessa manhã para adorar o Teu nome, para sermos alimentados por Ti, por meio da Tua palavra. Muito obrigado por tudo isso. No nome de Jesus, continua nos abençoando. Amém. Bom, meus irmãos, eu gosto muito de filmes que têm um final surpreendente. Tem até um nomezinho técnico para isso, né? Eles chamam de plot twist. Aquele filme que parece que o diretor fez de uma maneira que vai fazendo você acreditar que um determinado personagem ali é culpado de algum crime, ou que determinado personagem fez alguma coisa importante no filme, e aí lá no final do filme você descobre que não era nada daquilo que você estava pensando, que o culpado era outra pessoa, que quem fez aquela coisa importante no filme foi outra pessoa, e aí bagunça tudo aquilo que você estava pensando. Eu gosto bastante desse tipo de filme, filmes com finais surpreendentes, com plot twists. E esse texto que a gente acabou de ler aqui, essa história de Juízes capítulo 4, tem um final bem surpreendente, um final que ninguém está esperando. Quando você vai lendo a história, você vai sendo, parece que, direcionado a acreditar que uma coisa vai acontecer, mas lá no final acontece uma outra coisa totalmente diferente daquela que você estava pensando. E a Bíblia é cheia de histórias assim, não apenas Juízes 4, mas diversas histórias têm um final surpreendente, um final que quebra um pouco a gente, que quebra, às vezes a gente
a nossa sabedoria, parece que a nossa sabedoria é muito grande, que a gente já sabe como Deus vai fazer as coisas e a gente já desenhou todo o plano na nossa cabeça e Ele vai lá e muda e faz uma coisa diferente do que a gente estava imaginando. A Bíblia é cheia desse tipo de histórias e Juízes capítulo 4 é uma dessas. E hoje a gente vai tratar todo o capítulo 4 em 3 pontos. O primeiro é: o ciclo se repete. O segundo, o Senhor vence. E o terceiro e último ponto é: a salvação vem por meio dos improváveis. Bom, meus irmãos, nós estamos tratando Juízes já há algumas semanas e nós temos visto que um ciclo tem se repetido. E novamente o capítulo 4 começa com esse ciclo. O povo está pecando, o Senhor entrega o seu povo nas mãos de um rei ímpio, de um rei mau, que vai oprimir esse povo, que vai tratar esse povo como escravos, assim como eles eram tratados lá no Egito. Poxa, mas o Senhor livrou eles do Egito, da escravidão de Faraó, os trouxe para uma nova terra, uma terra prometida, e agora eles estão vivendo novamente como viviam no Egito, sendo oprimidos, sendo escravizados. Que tipo de vida é essa que o Senhor tem para o seu povo? Mas nós temos visto, meus irmãos, que o Senhor os alertou de todas as maneiras, para que eles não vivessem assim, para que eles não fossem subjugados e oprimidos por reis maus. O Senhor tinha dado uma tarefa para eles: quando chegarem na terra prometida, expulsem as nações vizinhas. Eu vou dar para vocês força para expulsarem essas nações. Mas se vocês não fizerem isso, vocês vão acabar sendo inimigos dessas nações. Eu não vou expulsar essas nações, se vocês não se dispuserem a fazer isso, e vocês vão acabar adorando os deuses dessas outras nações, vocês vão acabar tendo conflitos com essas outras nações. O Senhor alertou eles. Quando chegou na terra, eles preferiram seguir as suas vontades, viram que aquelas outras nações, ao invés de serem expulsas, como o Senhor havia dito, poderiam até trabalhar para eles de graça, né? Poderiam até ser escravos deles, e eles falaram: não vamos expulsar não, a gente pode dominar essas nações aqui, colocar eles para trabalhar para a gente, vai ser melhor do que expulsá-los. E a gente vai vendo aqui no decorrer do livro de Juízes, que não é bem assim, que na verdade essas nações que não foram expulsas lá atrás quando o Senhor mandou, agora se fortalecem e em determinados momentos acabam oprimindo o povo de Deus, acabam na verdade dominando o povo de Deus. É o que está acontecendo aqui no capítulo 4 novamente. A gente já viu isso no capítulo 2, no capítulo 3, e aí vem aqui, capítulo 4, verso 1: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então, de novo, o ciclo se repete. Depois da morte de Eude, eles haviam experimentado ali 80 anos de paz, 80 anos de tranquilidade, depois daquela guerra que Eude foi lá e matou o rei de Eglon. Mas aí novamente os filhos de Israel tornam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então de novo eles estão em pecado, de novo eles estão fazendo o que é mal, o que é ruim aos olhos do Senhor. E aí o Senhor os entrega nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Hazor. E aí vai dizer que o comandante do seu exército era Sísera, outro homem mau, que morava em Harosete-Ragoim. E aí os filhos de Israel clamaram ao Senhor porque Jabim tinha 900 carros de ferro e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. De novo aqui então, esse ciclo se repetindo. Israel faz o que é mal, eles sofrem nas mãos de um rei, e aqui agora não é apenas um rei, mas também o chefe, o comandante do seu exército, outro homem mau. E esses dois homens, o texto diz que eles oprimiam duramente os filhos de Israel. Então aqui você imagine, provavelmente os filhos de Israel estavam trabalhando forçadamente, provavelmente estavam sendo torturados, apanhavam, eles eram oprimidos duramente, porque esse Jabim, até então é um rei dos mais fortes que é apresentado aqui no livro de Juízes, porque veja só, o texto diz que ele tinha 900 carros de ferro. Isso daqui, para a época, é uma tecnologia militar avançadíssima, Esses carros de ferro é como se fossem tanques de guerra. Então imagine uma nação com ali 900 tanques de guerra, 900 carros de ferro, facilmente vai subjugar uma outra nação que não esteja tão organizada militarmente. Israel aqui até então, meus irmãos, cada tribo está por si. A gente não vê Israel unida como uma nação. A gente só vai ver isso lá na frente, quando? Nos livros dos reis, nas histórias dos reis, quando aí Deus vai levantar Saul, depois Davi e Salomão, e aí eles vão unificar ali o reino,
debaixo de uma só autoridade, vão fortificar esse reino e vai se tornar um reino poderoso, um reino forte militarmente. Mas até então, aqui no livro de Juízes, é basicamente cada tribo por si, então não tem uma organização militar. Então qualquer rei que tivesse ali um pouco de um exército mais forte, que tivesse uma tecnologia militar mais avançada, poderia subjugar ali o povo de Israel. E é isso que está acontecendo. Esse rei mau, que o texto diz que ele oprimia duramente os filhos de Israel, é um rei que está cheio da pompa. Ele tem 900 carros de ferro, é um rei que está de nariz em pé, um rei que está dominando, que é sensação ali naquela região, mas é um rei mau, porque ele oprime duramente os filhos de Israel. E aí o que é que os filhos de Israel vão fazer? Novamente eles vão clamar ao Senhor, né? É o que eles têm feito aqui nesses ciclos. Eles estão pecando, mas eles clamam ao Senhor, porque eles se lembram, né, das histórias do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que livrou eles lá do Egito. E aí eles oram ao Senhor, eles clamam ao Senhor, e aí o verso 4 vai mostrar já algo diferente, que a gente até então não tinha visto no livro de Juízes. Uma mulher sendo protagonista. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Então Débora aqui, de fato, ela está sendo mostrada agora como uma juíza mesmo, uma mulher que cuidava das questões civis ali, daquelas tribos ao redor. Então as pessoas apresentavam as suas demandas ali, chegavam lá diante de Débora para resolver as suas questões, e Débora, com muita sabedoria, usada pelo Senhor, o texto vai dizer que ela era uma profetisa, então era uma mulher de Deus, uma mulher realmente usada pelo Espírito de Deus, e ela julgava ali as questões da nação, porque Israel vinha até ali para apresentar as suas questões. E aí essa Débora, essa mulher usada por Deus, que vai ser aqui a juíza, né, que vai ser a libertadora do povo nessa história que nós estamos lendo, ela pega e manda chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali. Então ela manda chamar esse homem aqui, Baraque, um líder talvez militar ali da tribo de Naftali, tribos de menor importância, né, Naftali e Zebulon, que vão ser mencionados aqui no texto. E aí ela fala para esse homem: olha, o Senhor, o Deus de Israel, deu a seguinte ordem: vá e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Rapaz, eu imagino o Baraque ouvindo isso daqui. Como é que você está dizendo aí? É para eu reunir 10 homens das tribos mais fracas aqui do povo de Israel, Zebulon e Naftali, tribos esquecidas, tribos menores. É para eu subir no monte, e o Senhor vai trazer Sísera, o grande comandante, com 900 carros de guerra, e vai cercar o monte. E você está dizendo que o Senhor vai entregar nas minhas mãos? Tá meio errada essa história aí, Débora. Eu não estou botando muita fé nisso, não. É uma missão suicida, na verdade. Como é que eu vou com 10.000 homens me reunir no monte, e o general mais forte da região, com 900 carros de ferro, vai até o pé desse monte para me encontrar lá? Eles vão matar a gente tudo. Eles vão matar os 10.000 homens, eles vão aniquilar. É impossível vencer uma luta contra Sísera, o grande comandante, que possui 900 carros de guerra. Totalmente impossível. E aí no verso 8 vai dizer que então Baraque disse a Débora: olha, se você for comigo, eu irei, mas se você não for comigo, não irei. Engraçado que assim, a gente tende a criticar assim Baraque, né? Pelo fato dele não ter acreditado na palavra do Senhor. Porque a palavra que Débora dá a ele, dizendo: olha, o Senhor é quem está te mandando, reúna os homens, vá para o monte e espere lá no monte que eu vou trazer o comandante e eu vou entregar nas suas mãos. Isso é a palavra de Deus sendo dita para Baraque. Mas ele titubeia. Ele fala: ó, isso que você está dizendo aí, complicado, hein? É uma missão suicida. Faz o seguinte, eu respeito muito você, eu sei que você é uma mulher de Deus, eu sei que você tem profetizado aqui na nação, tem julgado a nossa nação. Então, em consideração a você,
eu vou acreditar no que você está dizendo, mas eu só vou fazer isso se você for comigo. Como se a presença de Deus estivesse em Débora, né? Baraque considera dessa maneira. Mas se você não for comigo, ou seja, se você estiver me colocando no enrascada e não quiser colocar o seu na risca também, colocar a sua pele em risco, aí eu não vou. Tem uma questão aqui de, poxa, a gente julga Baraque, fala, pô, Baraque foi covarde aqui. Pô, Baraque não acreditou na palavra do Senhor. Mas o Senhor vai usar, no fim das contas, Baraque aqui para livrar o povo. É Baraque quem vai ser usado aqui nas mãos de Deus para poder vencer os seus inimigos. Só que de fato ele titubeia aqui. Ele diz assim, ó, eu só vou acreditar nisso que você está dizendo se você também colocar a sua pele em risco, se você for comigo. E aí Débora, uma mulher forte, não titubeia. Ela fala, ó, se eu tiver que colocar o meu na reta, eu vou também. Em verso 9, ela respondeu, certamente irei com você. Mas olha só, Baraque, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali em Quedes. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Ó Baraque, beleza, você não quer resolver a questão sozinho, você não confiou plenamente na palavra do Senhor que foi dita a você, mas o Senhor mesmo assim vai fazer a sua obra, mesmo assim ele vai derrotar Sísera, mesmo assim ele vai derrotar Jabim, rei de Canaã. Só que a honra dessa vitória não vai vir para você, vai vir para uma mulher. E se a gente parasse de ler aqui, todo mundo já vai estar imaginando o final da história. Débora é forte mesmo, ela vai para a guerra, vai junto com Baraque, chega lá, ela vai lutar, e ela que vai derrotar o exército. Porque aqui o texto está dizendo que a honra da vitória vai ser dada a uma mulher, certamente essa mulher é Débora, não? Até então ela é a protagonista da história, ela é a mulher de Deus, ela quem está investida com o Espírito do Senhor, e ela que vai derrotar aqui o exército mau. Mas a gente vai ver que tem um plot twist no final dessa história. A gente vai ver lá no final um final surpreendente. Mas eu não vou para lá por enquanto. Eu quero tratar desse primeiro ponto, onde o ciclo se repete. Israel volta a pecar, meus irmãos, e está de novo 20 anos sofrendo debaixo do jugo de um rei e de um general terrível. Agora, algumas questões que estão sendo tratadas aqui, porque o ciclo se repete, as histórias são parecidas, de fato são. Israel peca, clama e o Senhor traz um libertador. Mas cada história tem as suas nuances, cada história tem ensinamentos que a gente pode trazer aqui. Um desses ensinamentos, uma das coisas que está saltando aos olhos aqui nessa história, é o protagonismo das mulheres. No caso, Débora e a outra mulher aqui, que vai ser mencionada no final, que eu ainda não vou antecipar, elas serão as protagonistas dessa história. E uma das coisas que eu tenho percebido aqui nesse texto, pelo fato de Israel estar fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, eles estão em pecado, uma das consequências desse pecado é que as mulheres assumam o lugar dos homens, porque os homens estão omissos em seus papéis. Isso é um fato aqui no texto. Débora não está errada aqui não. Débora está certinha, está servindo o Senhor. Débora é uma mulher forte, uma mulher que não foge da raia, uma mulher de fibra. E na minha família eu tenho muitas assim. A minha mãe é um exemplo disso. Minha mãe é tipo Débora aqui, levantada para ser líder espiritual da sua casa, porque o meu pai não assumiu esse papel que deveria ser dele.
Então o texto está mostrando aqui, meus irmãos, que numa época de pecado, que uma das consequências do pecado não é que as mulheres sejam fortes, não. As mulheres têm que ser fortes em todo o tempo. Mas é que os homens estão omissos dos seus papéis. E isso é algo que não acontece só no tempo de Débora. Ou você acha que no nosso tempo é diferente? Ou você acha que no nosso tempo não tem mulheres que têm sido líderes espirituais das suas casas, porque os homens que deveriam assumir esse papel se omitiram, ou não estão cumprindo aquilo que deveriam estar fazendo em casa? Hoje em dia, 60% dos cristãos brasileiros, dos evangélicos, são mulheres. Aqui na igreja não é diferente, a gente tem um percentual alto aqui de mulheres, às vezes maior até do que o dos homens. Na minha casa foi assim também. Minha mãe, desde criança, foi quem me levava para a igreja, me ensinava sobre Jesus. Foi ela quem me liderou espiritualmente, e liderou a minha casa espiritualmente. Ela não estava errada em fazer isso, ela estava certa em fazer isso. Mas ela só teve que fazer isso, ela foi obrigada a colocar a sua pele em risco, teve que colocar o seu na reta, porque alguém falhou nesse processo, que no caso lá em casa foi o meu pai. E o nosso tempo tem sido assim, meus irmãos. Mas a obra do Senhor, ela não vai parar porque os homens estão omissos. A obra do Senhor não vai parar porque os homens não querem colocar a mão na massa, porque os homens não estão dispostos a servir o Senhor. Não, meus irmãos. Se o homem não está disposto a fazer o seu papel, a cumprir o seu papel, as mulheres serão levantadas. É assim que vai funcionar, e o Senhor não vai deixar a sua obra morrer. Foi assim que aconteceu aqui no livro de Juízes. Débora está servindo o Senhor, uma mulher que não foge da raia, e nesse momento aqui, ela está representando o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo levantada como libertadora do povo de Deus, sendo levantada para salvar o povo de Deus, e vai cumprir a sua missão até o fim. Porque Débora, meus irmãos, ela não é colocada no texto como uma mulher da espada, como uma mulher militar, não. Ela é uma mulher civil, é uma mulher que está julgando as causas do povo, é uma mulher que está profetizando, é uma mulher que é uma líder civil, mas não necessariamente é uma mulher que é retratada no texto colocando armadura, pegando na espada, treinando. Não. Esse papel deveria ser de Baraque. Mas Baraque, embora ele vá cumprir no fim das contas o seu papel, ele ao invés de proteger Débora, que era a líder da nação espiritualmente, que era a profetisa, e falar assim: Débora, pode deixar com a gente, você vai ficar aí sã e salva nas palmeiras, julgando a causa do povo, e nós vamos lutar no nome do Senhor, e nós vamos proteger as nossas mulheres e as nossas crianças, pode deixar, isso vai com a gente. Não. O que Baraque faz? Débora, isso aí que você está dizendo parece muito bonito, mas eu só vou se você também colocar a sua pele em risco. Então os homens que deveriam proteger as mulheres, no texto está mostrando que em um contexto de pecado, em um contexto onde os homens deveriam assumir as responsabilidades, inclusive de proteção de mulheres e crianças do lar, do povo, os homens estão omissos nos seus papéis. E o texto nos chama a atenção para isso. O texto nos chama a atenção para isso. Qual é o nosso papel como crentes, então, nesse sentido? É de criar os nossos filhos como homens que não fujam das suas responsabilidades, como homens que não fujam da raia, para que as mulheres sejam protegidas nesse processo. Eu não quero que as mulheres sejam fracas. O Senhor não fez mulheres fracas aqui na Bíblia. Pelo contrário, as mulheres relatadas aqui são mulheres fortes. Mas os homens aqui, no texto especificamente, são homens fracos. E por causa deles, uma mulher
tem que ir para a guerra, tem que arriscar a sua pele. E não só um, a gente vai ver uma outra aqui também. Então, o nosso papel, talvez nesse contexto, é criar os nossos filhos para que eles assumam responsabilidades, para que eles defendam as suas casas, as suas mulheres, as suas crianças, para que eles sejam líderes espirituais nas suas casas, para que eles ensinem os seus filhos, e assim sucessivamente. Agora, num contexto onde os filhos de Israel estão fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, os homens são omissos. E às vezes aí está acontecendo também na nossa casa, no nosso tempo, na nossa igreja. Homens, não fujam da responsabilidade, vocês têm o dever de liderar as suas casas espiritualmente. E mulheres, se os homens estão fugindo dessa, permaneçam firmes. Não, se o homem está sendo omisso, ensinem os seus filhos quem é o Senhor. Liderem as suas casas espiritualmente, porque se os homens falharem, o Senhor conta com vocês também. E o texto vai prosseguir. O Senhor vence, é o meu segundo ponto. Verso 11. Ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que fica perto de Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Harosete-Ragoim para o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque, de novo Débora aqui, tomando a frente e dizendo para os homens o que eles têm que fazer, e inflamando os homens a cumprirem a sua missão. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Creia, Baraque, então, né? Creia, é o Senhor quem está indo à sua frente. Não tenha medo. Eles têm 900 carros de ferro, mas nós temos o Senhor dos exércitos. Então, o Senhor está indo à sua frente. Creia. Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Sísera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete-Ragoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, sem escapar nenhum sequer. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, o rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. O Senhor vence, meus irmãos. Eles vencem a guerra, mesmo com um homem que coloca a vida de Débora em risco, chamando ela para ir para a guerra junto com eles. Mesmo diante de um contexto onde os filhos de Israel estão fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, aonde os homens são omissos, aonde a nação está em pecado, aonde uma mulher tem que assumir um papel, ainda assim, eles vencem a guerra. Mas o texto vai ressaltar o seguinte: quem fez tudo isso foi o Senhor. Quem fez tudo isso foi o Senhor. Capítulo 4, verso 6. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse: o Senhor, Deus de Israel, deu a seguinte ordem: vá e reúna os seus homens. Então quem dá a ordem para eles irem à guerra é o Senhor. Verso 9, ela respondeu: certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Quem está dirigindo a batalha é o Senhor. Verso 14. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente?
Verso 15: e o Senhor derrotou Sísera. O Senhor é quem está fazendo tudo isso. E lá no verso 23, que a gente vai chegar já já, diz assim: assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. O Senhor está vencendo, meus irmãos, nas mãos de homens omissos, nas mãos de homens que talvez não estejam confiando plenamente na palavra do Senhor, num contexto de pecado, mas o Senhor está vencendo. O Senhor está lutando contra os seus inimigos, muito mais fortes que o exército de Israel, por sinal. Homens que tinham 900 carros de guerra, que poderiam fazer correr o mais valente dos homens. Mas o Senhor está vencendo. O texto vai dizer que eles derrotaram esses homens mesmo em 900 carros de guerra, né? Lá no capítulo 5, quando eles vão cantar a canção da vitória, vai dizer o que o Senhor fez. Quando eles chegaram com os 900 carros ali embaixo do Monte Tabor, tinha um ribeiro, né? Ribeiro de Quizon, que permanecia seco na maior parte do ano. Só que o Senhor fez chover naquele dia e os carros de ferro ficaram atolados no ribeiro. E por isso eles não puderam usar os carros de ferro e tiveram que descer dos carros para lutar. E aí na espada, os 10.000 homens de Zebulon e Naftali se garantiram e derrotaram todos eles e ainda perseguiram os que tinham fugido até a cidade fortificada lá do rei Sísera. O Senhor venceu. Um fator relevante nesse texto, um fator que não pode passar despercebido, é que o Senhor luta pelo seu povo. O Senhor luta pelo seu povo e nós não podemos ignorar essa questão. Pode até parecer um pouco assim, eu não gosto de soar muito neopentecostal às vezes, mas às vezes o texto está dizendo isso e a gente tem que afirmar. O Senhor dos exércitos luta pelo seu povo, meus irmãos. É uma verdade bíblica. E mesmo que em algumas igrejas o povo utilize isso de uma maneira errada para dizer que o Senhor vai derrotar os seus inimigos, que a gente faz na nossa cabeça, inimigos que a gente mesmo constrói para a gente, né? Sei lá, o meu colega de trabalho é o meu inimigo, então eu vou orar e o Senhor vai derrotar ele que está se levantando contra mim. A gente usa isso de maneira errada? Usa. Mas não é porque a gente usa de maneira errada que deixa de ser uma verdade, que o Senhor luta pelo seu povo. E nós não podemos ignorar também que nós vivemos uma guerra, no fim das contas. Ou você acha que é tudo paz e tranquilidade para você ser cristão nos dias de hoje? Você pode expressar a sua fé livremente, sem ser atacado, sem sofrer qualquer tipo de discriminação? Ou a gente tem visto por aí, em alguns momentos, a fé cristã ser atacada, ser hostilizada? Em alguns determinados ambientes a gente não pode manifestar livremente a nossa fé? Não é assim que tem sido? No fim das contas a gente vive uma guerra. No fim das contas talvez não seja uma guerra como a que esse povo enfrentou aqui, né? Uma guerra de verdade, uma guerra física, mas nós vivemos em um ambiente de guerra espiritual. Nós vivemos em um ambiente de guerra ideológica, de guerra de cosmovisões, de guerra da forma como a gente vê o mundo, aonde em todo o tempo nós estamos sendo pressionados, confrontados, oprimidos a adotar uma fé diferente da nossa, a adotar uma visão de mundo diferente da nossa. E o texto está deixando bem claro que o Senhor luta pelo seu povo e que o Senhor vence, meus irmãos. O Senhor não luta para perder, mas o Senhor vence. Ele entra na guerra e o inimigo pode ser muito mais forte, o inimigo pode ser muito mais potente, que é o caso aqui do texto, mas o Senhor luta a guerra pelo seu povo e o Senhor vence. Talvez a nossa luta não seja física, mas é uma luta contra principados e potestades, e isso vai ser bem claro no Novo Testamento. É uma luta que às vezes a gente não vai lutar com espadas, mas a gente vai lutar em oração, a gente vai lutar reafirmando a nossa fé, a gente vai lutar não fugindo e não sendo covarde diante das situações que o mundo tem colocado para a gente. Esse é o tipo de guerra. Mas uma certeza, assim como no texto está mostrando, uma certeza nós temos, é que o Senhor já venceu, meus irmãos. O Senhor já venceu.
Nós estamos lutando uma guerra espiritual, no fim das contas, uma guerra ideológica? Sim, estamos, mas é uma guerra que já foi vencida. Nós estamos passando pelo processo da guerra, mas nós já sabemos quem venceu a guerra. Isso é reconfortante para nós, saber que o Senhor é o Senhor que vence. É o Senhor que derrotou principados e potestades, que os despojou. É o Senhor que, no fim dos tempos, derrota Satanás. O livro de Apocalipse traz um alento para a gente. No final, o Senhor vence os poderes do mal. Então, nós vivemos hoje uma guerra? Sim, vivemos. Mas tenha a certeza que o Senhor luta com a gente e que nós venceremos essa guerra. Agora sim, a gente não pode usar esse texto aqui para dizer assim, não, então eu vou orar para Deus derrubar ou trazer uma doença ou matar o meu colega de trabalho que eu não gosto. Não é assim. Não é esse tipo de guerra que o Senhor vai lutar. Agora, uma guerra contra principados e potestades, de desafio à nossa fé, de desafio de um ambiente hostil que a gente vive para quem quer seguir a Jesus, esse tipo de guerra pode ter certeza que nós já vencemos. E aí, meus irmãos, o texto continua, Lembra que eu falei para vocês que tem um final surpreendente aqui? Ele vai vir agora. Quando Débora fala assim para Baraque: olha, beleza, eu vou com você para a guerra, mas quem vai tomar a honra dessa guerra, quem vai receber as honras dessa luta, vai ser uma mulher. Todo mundo talvez pensaria o quê? Débora vai receber essa honra. Débora que vai ser mencionada como a mulher que recebeu a honra da guerra. Mas o texto vai mostrar uma mulher bem diferente. Quando a gente leu aqui no verso 11, um texto que parecia estar fora de contexto. Ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que fica perto de Quedes. A gente fala, o que é que isso aqui tem a ver com a história, E a gente vai ver mais para frente, lá no verso 17, o que é que tinha a ver. Isso aqui nada mais é do que esse povo queneu, meus irmãos, eles se juntaram ao povo de Israel quando eles saíram do Egito. Esse povo queneu, eles são descendentes do sogro de Moisés. E quando Israel sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, esses queneus, eles se juntam a Israel, eles vão passar pelo processo todo ali do deserto e da disputa da terra prometida juntamente com Israel. Mesmo não sendo israelitas, eles estão com o povo de Deus. E quando Israel se estabelece na terra prometida, os queneus vão se estabelecer também em determinado lugar. Mas o texto está dizendo que o Senhor, por algum motivo, pegou esse homem chamado Éber, tirou ele da onde os queneus tinham se estabelecido e mandou ele lá para o norte, para onde está acontecendo basicamente aqui toda essa guerra, toda essa luta. Ele manda ele lá para cima e ele vai ficar afastado dos seus parentes, dos seus familiares, dos queneus, e ele vai se estabelecer ali. E aí alguns anos depois vai acontecer toda a guerra que a gente está lendo aqui, e a gente vai ver por que o Senhor tinha tirado Éber lá daquele lugar da sua família e tinha mandado ele morar lá para cima, mais para o norte, E aí o texto vai dizer por que o Senhor fez isso, no verso 17. Porém Sísera, o grande comandante que tinha 900 carros de guerra, agora está fugindo, meus irmãos. Está correndo a pé, está fugindo da batalha. E ele foge a pé para a tenda de Jael, mulher desse homem chamado Éber, o queneu. Pois havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e a casa de Éber, o queneu. Então Sísera, quando vê a luta ali eclodindo, vê os carros de guerra atolados no ribeiro de Quizon, vê que os 10.000 homens de Naftali e Zebulon estão derrotando os seus homens ali ao fio da espada, ele desce do seu carro e sai correndo. E ele lembra, rapaz, tem um tal de Éber, o queneu, que mora aqui nessa região, e ele tem paz com o meu rei, Jabim. Eu vou correr para lá, para as tendas dele, para a casa dele, e vou ver se eu acho abrigo lá para poder escapar com a minha vida. E aí ele corre para lá. Quando chega lá, Jael, a mulher de Éber, é quem recebe ele. E aí o texto vai dizer o seguinte, verso 18. Jael saiu ao encontro de Sísera e lhe disse: entre, meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael,
e ela pôs sobre ele uma coberta. Então Sísera disse: por favor, me dê um pouco de água, porque eu estou com sede. E ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber. E depois o cobriu novamente. E ele lhe disse mais: fique na porta da tenda. Se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Até aqui a gente lê e fala assim: poxa vida, esse homem aqui, mau, que oprimia o povo de Israel, vai se livrar da batalha, hein? Vai sair com vida no fim das contas. Ele chega num povo que não tinha guerra com o seu rei, a mulher recebe ele, dá um cobertor, coloca ele na tenda, ele pede água, ela abre um odre de leite: toma aqui um leite para você, pode descansar aí, fica tranquilo, se cobre com essa coberta, deita aí, eu vou ficar lá fora, e se aparecer alguém perguntando sobre você, ou se tem alguém aqui na tenda, eu vou dizer que não tem. A vida dele está salva a princípio. Poxa vida, será que o Senhor não vai lidar com o mal que esse homem Sísera fez? E aí o verso 21 traz um plot twist, um final inesperado para a gente. Então Jael, mulher de Heber, pegou uma estaca da tenda e, lançando a mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente, e foi assim que morreu. Olha aí a mulher que vai receber a honra da batalha, aquela que matou o grande general Sísera, que detinha 900 carros de ferro. Uma mulher que não é nem israelita, uma mulher que não está nem no povo de Deus, não era guerreira, mas foi ela quem matou o inimigo do Senhor. O Senhor usou essa mulher inesperadamente para lidar com o mal que estava oprimindo os seus filhos. Ela pega uma estaca, ele está dormindo profundamente, roncando lá até umas horas. Depois da batalha, tinha tomado leitinho, estava com a coberta. E aí ela pega uma estaca com um martelo e bate na têmpora, bem aqui nessa região. E a estaca atravessa até o chão. E o Senhor lida com o mal. E o Senhor aplica o justo juízo sobre um homem que oprimia o seu povo com muitas maldades. E foi assim que o Senhor lidou com a maldade de Sísera. E eis que quando Baraque estava perseguindo Sísera, Jael, olha aí, Baraque estava atrás dele: eu vou matar o general para pegar a honra da batalha. Todos vão dizer por aí: Baraque matou o grande general Sísera. E aí ele sai correndo, procurando. Quando ele chega lá no acampamento, perseguindo Sísera, Jael saiu ao encontro dele e lhe disse: venha, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Eu vejo até Baraque, ó, com as mãos: agora eu pego esse infeliz. Quando ele chega na tenda, ele a seguiu, e eis que Sísera estava caído morto, com a estaca fincada na têmpora. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. E o Senhor derrotou os seus inimigos, meus irmãos. O Senhor lida com o mal, ele derrota, né? O Senhor vence os seus inimigos. E ele humilha Jabim. Lembra que eu falei que era um rei soberbo, um rei, ó, nariz em pé, porque tinha 900 carros de ferro? O Senhor está humilhando esse rei, mostrando que o seu general mais forte foi morto por uma mulher que não era nem guerreira, uma mulher que não era nem israelita. E assim o Senhor humilha, porque era humilhante para um homem, um soldado, um general, morrer pelas mãos de uma mulher. Ainda mais assim, uma mulher que nem lutava, que não era guerreira, e o Senhor humilha. Um final surpreendente. A salvação vem por mãos improváveis. Jael, uma mulher que não era israelita, mas através dela o Senhor faz a sua vontade e humilha o rei mais poderoso da região. E isso aqui nos faz pensar, meus irmãos, o Senhor pode usar quem a gente menos espera. A gente já tem formatado na nossa mente todo um roteiro, todo um plano de quem o Senhor usa, de quem é o homem ou a mulher de Deus. A gente já tem as nossas expectativas.
Mas a Bíblia, ela passa o tempo inteiro nos mostrando que o Senhor pode usar quem a gente menos espera. Isso, meus irmãos, tem que ser fixado na nossa mente. Tem que quebrar os nossos preconceitos de pensar que Deus não vai usar o fulano, não vai usar o ciclano, de que Deus não pode estar ali, de que Deus não pode estar aqui. O Senhor usa quem a gente menos espera, quem a gente nunca imaginaria. A Bíblia está cheia dessas histórias. E se a gente não entender isso, nós vamos ficar igual os judeus lá na época de Jesus, que ficavam esperando um rei pomposo que ia derrotar o Império Romano, e nem vamos dar atenção para o carpinteiro lá de Nazaré. Pode vir coisa boa de Nazaré? Talvez esse seja o nosso pensamento. Mas o Senhor usa, meus irmãos, uma mulher que não era israelita, que não era guerreira, para fazer a sua vontade. A salvação por mãos inesperadas é algo chave nesse capítulo. E não é só com Jael. Tribos de menor importância, ao norte. Quem é que fala de Zebulon e Naftali, meus irmãos? Todo mundo quer ser da tribo de Judá. Todo mundo quer ser da tribo de Levi, não é? Eu quero ser levita. Agora, Zebulon e Naftali, ninguém quer saber de Zebulon e Naftali. Mas foi com essas duas pequenas tribos que o Senhor usou para trazer ali 10 mil homens, para trazer Baraque, mesmo com as suas falhas, com as suas dificuldades em acreditar. Ainda assim o Senhor usa esses homens fracos. Ainda assim o Senhor usa pessoas que a gente não imagina que vão conseguir vencer. E o Senhor usa e traz de Zebulon e de Naftali a salvação para todo o povo de Israel. Porque o rei Jabim aqui, ele não oprimia só Zebulon e Naftali, não. Ele oprimia o povo de Israel. Ele oprimia, eram todas as tribos. Mas o Senhor traz a salvação por meio dessas duas pequenas tribos. Mulheres tendo o papel de protagonismo. Débora, Jael, recebendo os méritos da batalha. Salvação por meio de mãos inesperadas. O Senhor está fazendo isso aqui nesse texto. E vai ser nessa terra esquecida aqui, meus irmãos, Zebulon e Naftali. Vai ser de lá, nessa terra de pouca importância, que Jesus vai usar como base para boa parte do seu ministério. Jesus vai trazer valor para uma gente esquecida, para uma terra esquecida. E esse texto nos mostra que Deus faz isso no Antigo Testamento já. A gente acha que Jesus está inovando ao trazer valor para a gente que era esquecida. Aqui em Juízes capítulo 4, um texto que a gente nem espera, Deus já está mostrando que gente fraca, que gente pequena aos nossos olhos, pode ser usada pelo Senhor também. Olha só o que diz o texto de Mateus 4, verso 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aqui, a salvação vindo por Zebulon e Naftali já é um vislumbre do que iria acontecer lá nos tempos de Jesus, nessa terra conhecida como terra da sombra da morte, uma região de trevas. Ali a luz resplandeceu com Jesus e a salvação veio também aqui em Juízes capítulo 4. Salvação vindo de lugares improváveis, por mãos de pessoas improváveis. Deus escolheu fazer assim para trazer o seu Filho ao mundo também, meus irmãos. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 vai dizer o seguinte: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. O Senhor usa coisas que aos nossos olhos são fracas, são pequenas, são de menor importância, e Ele traz salvação por meio disso, Ele traz resposta por meio dessas coisas, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, assim como é no texto aqui. No fim das contas, a glória não é de Débora, a glória não é de Jael,
a glória não é de Baraque também. No fim das contas, a glória aqui é do Senhor, porque foi o Senhor quem lutou e quem venceu a batalha. Uma mulher, duas mulheres na verdade, Zebulon e Naftali, tudo isso lembra, meus irmãos, a narrativa de Jesus. A promessa da descendência lá de Gênesis capítulo 3, verso 15, é que viria salvação por um descendente da mulher. Uma mulher, conforme a promessa, é escolhida para carregar o Salvador. E a gente se perguntando, pode vir coisa boa de Nazaré? O carpinteiro veio de lá. Por isso que eu falo, de repente, meus irmãos, a gente estaria como os judeus, não acreditando em Jesus, dizendo assim, não é possível que o Filho de Deus vai vir de Nazaré, vai estabelecer a sua base em Cafarnaum e vai trabalhar como carpinteiro, pobre desse jeito. A gente dá importância para coisas que o Senhor não dá importância, e aquelas que são importantes, a gente acaba muitas vezes esquecendo. Mas aí a gente vê uma mulher dando luz ao Salvador, vindo de Nazaré, o carpinteiro, o roteiro de uma história épica que só Deus poderia fazer para salvar o seu povo, a história da redenção. E esse carpinteiro também foi perfurado, meus irmãos, com martelo e prego. Mas ele não era Císera mau. Ele não sofreu a justa punição de Deus porque ele era mau como Císera, que com martelo e estaca foi perfurado. Não, o nosso Salvador, que foi perfurado com martelo e prego, ele não era mau, mas ele sofreu essa justa punição porque nós somos maus. É um roteiro épico. Só Deus poderia escrever uma história com um final tão surpreendente, a história da redenção. E é por isso que nós podemos ter a certeza de que ele se manifesta numa igrejinha com 20 pessoas, no setor de oficinas do Guará. O Deus glorioso que está sentado nos céus vai olhar para o setor de oficinas do Guará, para uma igrejinha com 20 pessoas? Sim, meus irmãos, nós podemos ter a certeza disso. Nós podemos ter a certeza de que ele olha para a gente, de que ele está com a gente, de que ele luta e vence as guerras do seu povo, e de que ele está conosco se a gente clamar, como Juízes 4 relata. Amém? Vamos celebrar a ceia do Senhor agora, né?